Bom, primeiro, novamente, aí, bom dia a todo mundo, bom dia aos nossos convidados. Obrigado pela presença aí mais uma vez. Essa é a segunda live da P4G que a gente organiza, depois de uma primeira live bem concorrida e muito produtiva. Queria, primeiramente, agradecer aos nossos participantes aqui hoje, ao Carlos Braga, ao Walter Braga, o Herbert Viana, que são os meus sócios na P4G. Meu nome é Sérgio Frota, sou sócio da P4G, assim como eles. Agradecer especialmente ao Rui Schiozawa, que é o presidente do Great Place to Work no Brasil. É uma honra para a gente, Rui, você está compartilhando aqui com a gente. Depois eu falo um pouquinho mais sobre cada um. O Rui é um parceiro antigo aí de eventos e iniciativas. Então, para nós é uma honra ter a P4G ao lado do GPTW participando dessa live. Tá? Vou falar umas breves palavras em relação a P4G. O Rui também, quando for apresentado, ele fala um pouquinho do Great Place to Work, apesar de ser bem conhecido, uma instituição global. P4G é uma empresa de estratégia de crescimento, uma iniciativa recente de nós quatro, é a Partner for Growth, onde nós buscamos atuar junto a empresas que busquem um crescimento acelerado de maneira sustentável. Temos uma atuação extremamente artesanal, muito próximo de nossos clientes, com uma atuação direta e restrita dos 4 sócios. Então, essa é a nossa proposta. E explicando rapidamente o motivo dessas lives, foi até uma demanda de clientes e de alguns amigos, à medida que a gente vinha participando dessa primeira etapa ali atrás, quando a gente tomou o golpe aí da Covid. Então, muitas das boas práticas e discussões com os clientes e amigos, nós decidimos que tínhamos conteúdo para contribuir e compartilhar com todo mundo. Então, esse é um pouco da P4G. Já falando um pouquinho desse segundo webinar, ele talvez venha justificando o título, de ser superando as etapas da Covid. Eu acho que ali atrás, quando a gente fez a primeira, vamos dizer, a gente estava assimilando aquele golpe, todo mundo tinha tomado ali um susto em relação ao lockdown e os problemas econômicos que isso tinha como consequência de uma pandemia, de um problema sanitário. Então, acredito que agora, obviamente, não está fácil para ninguém, mas a crise avançou um pouquinho, as empresas se mexeram. Então, acredito que a gente vai discutir aqui já um pouco, vamos dizer, aquele nariz um pouco ali fora d'água, já conseguindo respirar, talvez tentando olhar para frente. Vamos discutir esses pontos. Obviamente, cada segmento acaba se virando um pouco mais rápido, um pouco mais lento, alguns são mais afetados, alguns poucos têm um caráter aí de oportunismo, de oportunidade. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas etapas, um timeline, uma cronologia um pouco dessa crise. Então, vou falar rapidamente qual vai ser a dinâmica aqui desse webinar. A gente tem uma introdução de cada um dos convidados, que vão ali falar sobre as suas especialidades. Os temas são totalmente interconectados e em relação ao fim dessas questões, nós teremos as perguntas, debates, onde cada um de vocês poderão fazer seus questionamentos e a gente vai ter uma interação com todos os convidados. Então, a gente tem um prazo aqui para a gente acabar no máximo às 10h10, conforme prometido. Então, já vamos seguindo aqui um pouquinho sobre o nosso tema. Eu gostaria já de fazer um pouquinho da introdução ao nosso querido Carlos Braga, que é o nosso sócio financeiro, vamos dizer assim, mas o Braga ele está envolvido em uma série de conselhos e decisões estratégicas de inúmeras empresas de vários segmentos. Braga é hoje presidente do conselho do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, já participou como vice-presidente de fundos de private equity, é professor da Dom Cabral. Enfim, o Braga realmente tem uma visão aí de 360 graus e vai nos dar um overview em relação a esse momento da economia. Braga, eu vou compartilhar aqui a sua tela, a gente vai passar pouquíssimos slides aqui para essa sua primeira introdução. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, já temos uma presença muito boa de convidados, e depois eu apresento na sequência os nossos outros convidados. Tá? Bom dia e a palavra é sua, Braga.
Obrigado, bom dia. Breve correção, eu sou vice-presidente. O presidente é o Fernando Vaz, do BDMG, o que me honra muito poder contribuir aqui em Minas, nesse momento inédito da nossa economia. E o combinado aqui com meus colegas de painel é que eu vou fazer uma breve introdução de cenário econômico. Eu acho que é importante a gente criar o contexto, o que é que já aconteceu nesses primeiros meses, de 60 a 65 dias de crise. Quer que comece a ser algum cenário de retomada, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, vou falar um pouquinho disso, criando o contexto, porque o tema hoje é recursos humanos, é como é que nós lidamos com as pessoas no meio da pandemia. Então, vou tentar passar em alguns slides para dizer que os desafios são muitos, mas também temos oportunidades e a gente tem que ter um olhar um pouco além do isolamento. Nós não estamos usando mais o pós-crise. A gente entende que a melhor forma de conduzir essas falas é que nós estamos iniciando numa fase pós-isolamento que trará desafios. Tentarei mostrar isso em poucos slides. Você pode passar, Sérgio. Passar para... Bom, esse é um quadro do mundo. Então, rapidamente, a gente teve uma guinada muito grande. 2020, já temos globalmente uma recessão já contratada. Esse gráfico, há 3 semanas atrás, eu trabalho muito com informações lá do Banco Itaú, eu gosto muito da equipe econômica, eu acho que é bem ponderada. Eu poderia ter usado outros gráficos, mas daqui faço uma homenagem lá ao time do Mário Mesquita. Está mostrando o mundo com uma queda esse ano de 3,2%. Para vocês terem ideia, em fevereiro, a expectativa é que o mundo crescesse 3,3%, e agora a gente está caindo 3,2%. É realmente números impressionantes, só comparáveis, parece, com a crise dos anos 30, a gente não tem referências recentes. Estados Unidos, que vinha sendo o motor da economia, com uma queda muito importante de 3,3%, Europa, mais ainda, que supostamente cresceria 1%, caindo 8%, o choque foi muito severo na Europa, Japão também numa linha similar, e a China ensaiando alguma retomada, porque teria sido a primeira saída desse cenário tão difícil. Se vocês veem ali à direita, 2021 há um cenário de crescimento robusto, lembrando que 5 ou 6%, quando você cai muito, estatisticamente o número é grande, mas ainda é retomada. Tá? Então, são números que indicam algum crescimento para 2021, mas o que está contratado é 2020, realmente uma recessão que nós não vivemos na nossa vida adulta, números que vão ficar para os livros de história. Vamos para frente? Pode passar. Então, direito. Aí vamos falar um pouquinho de recuperação. Você já começa a ter na Europa e nos Estados Unidos alguma recuperação. Vocês veem essas linhas, né? A China se destacando, ela teve aquela queda violenta lá em fevereiro, algo como quase 20, 30% no índice aí médio. Ele começa uma recuperação. Os Estados Unidos, porque tem uma dinâmica de economia em que ele destrói valor, mas ele recria valor, flexibilidade do mercado de trabalho, ele começa alguma volta e lá embaixo a Europa mais lenta. Os comentários rápidos é que o que mais bateu nesse todo o nosso assunto, quando você compara confiança do consumidor com PIB, em todos os mercados o que mais caiu foi a confiança do consumidor. Aonde bate mais forte no consumo, e realmente o consumo pega varejo, pega uma série de cadeias. Então, realmente, retomar a confiança do consumidor é o primeiro passo para a retomada da crise. Países europeus começam a retomada, vocês vão ver nos jornais nas próximas semanas anúncios de França, de Espanha, Alemanha, como a reabertura parcial, especialmente das escolas. As escolas são muito sintomáticas. Quando você tiver notícia de volta de escola na Europa e nos Estados Unidos, é sinal de retomada de confiança, que o mercado começa, as autoridades começam a ter mais confiança de liberar a volta das escolas. É um índice muito importante. Mas ainda existe, sim, o receio de uma segunda onda de contágio, a gente vai ter que lidar com isso. Estamos aqui com boas notícias dessa semana, saiu ontem no jornal, testes lá nos Estados Unidos, a bolsa subiu, mas isso não quer dizer que a gente não tenha ainda convivendo com o risco de uma segunda onda. Você já tem algumas notícias na China de algumas províncias que não são Wuhan, como a possibilidade de uma segunda onda, mas o que está animando um pouco mais o mercado, que na Europa e nos Estados Unidos, especialmente no meio oeste americano, a taxa de contágio está abaixo de 1. E enquanto for abaixo de 1,
a expectativa é que o retorno é mais cauteloso. O que mais preocupa, eu vou falar um pouco mais na sequência, é o risco de uma segunda onda de danos econômicos, aquela segunda onda que possa vir com quebra de empresas, porque elas não conseguiram passar por esse vale difícil que nós estamos vivendo agora, e essa segunda crise de danos econômicos nós vamos lidar nos próximos slides. Pode passar. Seguindo aí. Esse é Brasil, são números brasileiros, o Itaú está ficando numa faixa moderada, você vê aí alguns grandes números, o nosso PIB caindo 4,5%, segundo Itaú, esse número tem variado entre os economistas entre 4%, 5%, 6%, mas todos são muito cautelosos. O que também está dado é o aumento do desemprego, você vê lá saindo de 11% para 14% em 2020, ano que vem aparecendo algo como 13%, inflação se mantém baixa, talvez um pouco de transmissão de preço no dólar, o dólar está bastante alto, isso deve impactar um pouco a inflação ano que vem, já que muitos bens nossos são importados, começando lá pelo pãozinho e outros itens que fazem parte da cesta. O superávit primário vai ficar com 10% esse ano, nossa dívida pública aumentando, saindo dos 75% que se imaginava pós-previdência para algo como 90%. Câmbio, esse ano, alguma coisa entre 5,50 a R$6. Esse é um número que há uma expectativa de melhora ano que vem, com uma melhora da economia. Um pouco do ruído político está nesse câmbio, mas o principal mesmo é a taxa de juros muito baixa, isso impacta diretamente em câmbio. A taxa de juros pode ser que suba se a inflação bater ano que vem, mas para esse ano está dado alguma coisa entre 5,50 a 6 deverá ficar. Então, realmente, ano bastante complicado. Acho que o slide seguinte é mais visual. Pode passar, Sérgio. Nesse slide, você vê um pouco o impacto das semanas de isolamento. É muito impressionante. Essa curva laranja era como é que o Brasil vinha antes da crise. Vinha bem, a gente ia apontar para 2,5, vinha com uma potência fiscal, fruto da Previdência, mas tomamos a pancada, a curva da pancada, que é a curva azul, aí está um pouco em V, é um bom debate se vai ser. O V está meio descartado, fala-se mais hoje de um U, mas mesmo que a gente volte relativamente rápido, a gente volta num patamar inferior ao patamar que nós vimos antes. Então, temos que conviver com isso. A retomada do crescimento vai vir, mas vai ser mais débil do que nós tínhamos pensado anteriormente. E você olha nesse quadro da direita o impacto do primeiro semestre. Está lá, PIB 1S20. É muito impressionante e você vê o impacto pela data que termina o lockdown. Nós estamos caminhando para dia 27/5 e ainda não tivemos a saída do isolamento a nível nacional. Isso indica quase 13% de queda no primeiro semestre. Esse é um dado que é pouco falado, mas os economistas entendem que cada semana adicional de isolamento tem um impacto na economia de 0,25 do PIB. Então, realmente, a abertura, a nossa volta, tem um impacto muito grande nos números. À direita, são várias previsões do Focus, falando especialmente entre 4% e 5% de queda. O desafio realmente é grande, mas também sair do isolamento, abrindo para a volta do contágio. Essa calibragem é que tem que ser, é o falso dilema entre economia e saúde. Tem que andar junto, tem que andar de forma bem ponderada, com as melhores cabeças pensando o melhor ponto de caminho de interseção. As autoridades públicas têm acesso a informações que a sociedade civil não tem, e realmente precisamos de um esforço da sociedade civil com solidariedade em relação aos seus funcionários e à sociedade em geral, mas é na mão das autoridades públicas, mais bem informadas que nós da sociedade civil, que tem que vir realmente as diretrizes para uma saída segura dessa situação complexa que estamos. Próximo slide. Bom, esse slide já começa a ser um pouco o ambiente para as falas que vão vir do Rui, do Walter, do Herbert. É mais ou menos por aí. Vocês estão vendo essa grande boca de jacaré, que é 2014? É impressionante. Quando o PIB caiu em 15%, 3%, as RJs do mundo corporativo saíram de 800 mil por ano para 1.800. É muito impressionante. Sempre que o PIB cai, há um efeito direto nas RJs e, por consequência, ameaça os empregos. Esse gráfico mais da direita indica se a nossa economia cair 4%, 5% nos próximos meses, isso pode ter um impacto de número de RJs acima de 2.000 RJs.
Então, há uma previsão que nos próximos 12 meses vão ter muita quebra de empresa, é uma pena, os esforços são os mais diversos. Lá no BDMG, nós estamos fazendo um esforço muito grande, aumentando o desembolso para pequenas e médias, dobrando os desembolsos, vemos os bancos públicos fazendo esforço contracíclico, mas o desafio está posto. Teremos muitos desafios passando por esse aspecto do mundo empresarial, e isso é parte do contexto da nossa fala de hoje, dando sequência, próximo slide. Para passar para os meus colegas, eu acho que divido essa crise um pouco nessas etapas. Aqui embaixo é o momento que nós ainda estamos, olhando liquidez, olhando a melhor forma de você preservar caixa, acessando linhas bancárias, negociando com fornecedores, falamos bastante na nossa live anterior. Mas, ao mesmo tempo que estamos vivendo essas decisões de curto prazo, o empresário, eu sei que é difícil, ele tem que olhar decisões de médio e longo, preparar cenários, olhar o top line, fazer esforços para achar um caminho para fora dessa situação. Não adianta apenas olhar para trás e olhar... E, nesse ambiente, entre os funcionários. É um grande teste no mundo hoje para os conceitos famosos ESG, Environmental Social Governance, que entraram nas agenda das grandes empresas. É um grande conceito de como é que você trabalha com as suas melhores pessoas, mantém seus times, para poder tomar decisões certas que te levem para sair desse processo como um vencedor. Um dos vencedores, porque há estudos que provam que as empresas mais resilientes na crise costumam ter, no pós-crise ou no pós-isolamento, uma série de sucessos, porque elas se posicionam melhor nos seus nichos. Eu acho que esse é um pouco o contexto, como é que isso conversa com recursos humanos, é o desafio que eu vou deixar meus colegas darem sequência e eu volto um pouco mais adiante, agradeço a chance dessa introdução e, Sérgio, passa a bola para você para dar sequência às falas. Ô Braga, muito obrigado. Acho que sempre não tem como fugir dos números, né? Então, até porque essa crise ela impacta diretamente nas questões econômicas, financeiras também, mas eu acho que você finalizou muito bem jogando a bola aí para o Rui. Rui, eu já vou te apresentar aqui brevemente, você fica à vontade aí. O Rui Shiozawa é o CEO do Great Place to Work, essa empresa que é uma referência nas práticas de gestão de pessoas, nas práticas de RH, tem as famosas listas das melhores empresas para se trabalhar. Rui é um parceiro antigo, já fizemos muita coisa aí durante muitos anos. E eu gosto do Rui também, porque o Rui, ele, para quem não sabe, foi um dos grandes executivos de tecnologia também no Brasil. Então, hoje nós vamos falar da questão de digital com o Herbert também. Então, o Rui mescla, além de várias outras competências, a questão de pessoas com tecnologia. Então, Rui, eu passo a bola para você. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que vou te dar uma provocada para ver se as práticas de RH realmente trazem resultados efetivos, tangíveis, se é possível mensurar isso. Vamos falar também um pouquinho, olhar para o futuro. A bola é sua, Rui. Obrigado pela participação. Legal, pessoal. Bom dia a todos aí. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sérgio e amigos aí pelo convite, né? Bom, indo direto ao ponto, né? Bom, o que é o Great Place to Work? O Sérgio comentou, né, a gente faz aquelas listas das melhores empresas para trabalhar, mas essa é a pontinha do iceberg, né? Na realidade, é uma consultoria que estimula as empresas a obterem melhor resultado a partir de trabalhar sua cultura, a partir de trabalhar seu ambiente de trabalho. Tá? Então, obviamente, todas as outras técnicas e metodologias do lado financeiro, de cliente, de processos e tecnologia são válidas, mas o que a gente descobriu é que o lado pessoas, ele ainda é menos tratado, né, recebe menos atenção das gestões do que poderia. Né? Então, a gente gostaria que esse item fosse tratado, no mínimo, com a mesma importância dos demais. O que acontece, se uma empresa trabalha mais equilibradamente todos os seus pilares de gestão, óbvio, né, que o resultado geral vai ser melhor. E isso a gente consegue comprovar com indicadores, a gente, né, mede esse ambiente nas empresas no mundo há 28 anos, há 24 anos aqui no Brasil. E olha que interessante, pessoal. A gente, né, faz medições todos os anos, mas olhando as crises que a gente passou, por exemplo, a bolha da internet lá do ano 2000, a crise financeira 2008, 2009,
o que acontece? As melhores empresas para trabalhar, pouco a pouco elas vão se distanciando, né? Vão tendo uma performance melhor que a média do mercado. Agora, nas crises, é onde elas dão um salto maior ainda. Ou seja, as melhores empresas para trabalhar passam melhor pela crise e saem mais rapidamente, aproveitam melhor as oportunidades, que é o ponto que o Sérgio comentou na sua introdução, né? A gente lê as oportunidades que o mercado está colocando, mesmo num momento tão complicado. Então, essa é o modelo que a gente atua, estimulando as empresas a prestarem mais atenção ao tema pessoas. O que essas melhores empresas têm feito nesse momento? Como é que elas estão atravessando a crise? A gente costuma, né, colocar uma formulazinha muito simples para ajudar esse movimento. Quer dizer, pensa se as ações que você está tomando são melhores para as pessoas, para os negócios e para o mundo, né? Se você trabalhar com esse modelo equilibradamente, a resultante é muito melhor. Não é que você está dividindo o esforço, você está tendo uma atuação mais integrada. Então, eu vou falar mais de pessoas, é claro, né? Mas do ponto de vista de negócio, óbvio que nesse momento as empresas, né, estão com uma ação aí muito focada em ter melhor caixa, né? Vamos pegar uma empresa média ou pequena, óbvio que o rei nesse momento é caixa, né, para ela conseguir superar essa crise. O segundo pilar, quer dizer, como é que eu estou me relacionando com a sociedade? Isso a gente também está enxergando, né, um movimento muito interessante que está havendo, de solidariedade, ou seja, de apoio, de atuações em conjunto, né, de solidariedade com as pessoas e com a sociedade. Então, 2 exemplos aí olhando negócios e mundo. Agora vamos focar no tema pessoas, né? O que as melhores empresas conseguem fazer? Como é que elas atuam em momentos como esse? Aí também tem, acho que, uma formulazinha muito simples, que não é uma fórmula que nós inventamos. Nós aprendemos lendo a atuação dessas empresas ao longo de todo esse tempo, né? Como eu falei, 24 anos só aqui no Brasil. Então, primeiro, vou falar coisas que todo mundo sabe, mas o importante é essa integração das ações e a consistência no trabalho das empresas. Primeiro ponto que está muito em voga discutir isso, mas que a gente fala disso há muitos e muitos anos. Primeiro, as pessoas precisam entender por que elas estão fazendo esse trabalho, qual o significado do trabalho para elas. Por que eu acordo todo dia para me dedicar, a uma atividade? Nesse momento, mais ainda, as pessoas estão preocupadas, estão ansiosas, né? Vamos ter um aumento de questões de saúde mental muito grande. Então, é importante o líder passar para as pessoas o significado do trabalho. Isso se chama, traduzindo, isso se chama propósito, missão, valores, né? Então, o líder reforçar por que nós existimos, qual a importância da nossa organização, por que precisamos nos dedicar a superar esse momento. Não é simplesmente para salvar emprego, é para salvar uma causa, para salvar um propósito que a gente defende. Primeiro ponto, né? Então vejam a importância do papel da liderança em todos os níveis num momento como esse. Mais intenso ainda, né? Mais importante ainda que no momento em que está indo tudo bem, né? Qualquer líder é líder no momento que vai tudo bem. Segundo ponto, estabelecer, criar, estimular o que a gente chama de um ambiente de confiança. O que é um ambiente de confiança? Um ambiente onde existe diálogo, transparência, abertura, as pessoas podem se manifestar. De novo, as pessoas nesse momento estão ansiosas, estão com medo de perder o emprego. Eu preciso discutir isso abertamente. Se eu tratar isso, as 7 chaves, né, como segredo dos líderes máximos da organização e não debater isso com a organização, eu vou gerar o medo, vou gerar o pânico, além daquilo que já está na sociedade. Vou dar um exemplo de como a gente mesmo trata esse tema dentro do Great Place to Work. E, de novo, não é porque a gente é mais inteligente do que ninguém, mas porque a gente observa o que empresas excelentes fazem e reproduz práticas que a gente considera interessantes. Para esse momento, como é que o Great Place está enfrentando a crise? Nós montamos 5 projetos ligados a cliente, ao mercado, a produtos e serviços, uma atuação diferenciada para esse período.
5 projetos, e um projeto de custos. É um projeto muito intenso de redução de custos. Primeira declaração aberta que a gente fez para todos os colaboradores. As demissões serão nosso último recurso. Ou seja, se a gente não tiver mais nenhuma ação para tomar, antes da empresa quebrar, faremos demissões. Então, vejam o detalhe, a gente nunca falou que não vai demitir. Por quê? Porque talvez seja uma promessa que a gente não possa cumprir. Então, jamais faça uma promessa que você não pode cumprir. Por isso que a gente não fala, não vamos demitir, a gente fala, vamos demitir apenas como último recurso. Ou seja, vamos desenvolver todas as ações possíveis e imagináveis antes dessa ação. E segundo detalhe importante, isso é transparente e aberto para todos. Todo mundo sabe desse plano. Então, o nosso plano tem 4 fases, plano de redução de custo. Já terminamos a primeira, estamos avançando na segunda fase, né, de redução de custos, que envolveu renegociações, cortes de todos os tipos, etc., etc. E as demissões, se chegarem, né, se for uma medida inadiável, é a fase 4. A fase 3, para vocês terem uma ideia, é fechar o nosso escritório em São Paulo. A gente tem um escritório lindo, que todo mundo adora, só que qual é o nosso conceito? Eu prefiro ficar sem o prédio do que sem as pessoas. Hoje a empresa está funcionando, cada um da sua casa, sem o nosso escritório central. Se eu tivesse o escritório, mas não tivesse as pessoas, a empresa não estaria funcionando. Tá? Então, essa é a lógica que a gente utiliza e, de novo, detalhe que isso é aberto e transparente. Tá? Fechando, então, do lado pessoas, o terceiro ponto. Então, primeiro, propósito e valores. Segundo, ambiente de confiança, de abertura e transparência. E terceiro, estímulo ao trabalho colaborativo, ao trabalho em equipe, que também é uma questão óbvia. Só que, na verdade, não é isso que a gente assiste em muitas organizações. Quanto mais escassos recursos, mais as empresas estimulam o ambiente de competição interna, de um contra o outro. Ou seja, eu estou quebrando o meu primeiro princípio de buscarmos junto um propósito. Então, a liderança efetiva no momento de crise é aquela que busca integrar os seus colaboradores. Então, estamos todos juntos aqui nessa missão para salvar a organização, salvar nossos empregos, né? Vamos ter muito mais ações do que a gente tinha antes, vamos trabalhar mais, provavelmente não, né? Aqui em São Paulo vai ser decretado um feriado, vamos continuar trabalhando com feriado e tudo, né? Cada um da sua casa, porque queremos salvar o nosso propósito, o nosso negócio e os empregos, tá? Então, fica aí como dicas, de novo, não querendo ser profissional, mas retratando o que a gente tem aprendido no mercado com excelentes empresas que passam melhor pelas crises e saem muito mais rapidamente das crises, aproveitando oportunidades. Falou, pessoal. Obrigado. Ótimo, Rui. Obrigado. Inclusive, esse último ponto que você falou, do trabalho colaborativo, dessa competição, já tem uma pergunta aqui que será endereçada para você, talvez o Walter também depois pode contribuir, é justamente um pouquinho como é que as lideranças vão lidar num possível cenário de trabalho remoto. Né? Então, realmente, no dia a dia ali é uma coisa que teoricamente é mais fácil, mas é muito bom, bem colocado isso aí, porque já linkou com uma fala que vai vir já já. Bom, vou passar diretamente aqui para o Herbert Viana, que é o nosso sócio digital, nosso sócio de inovação. Herbert já esteve envolvido aí, principalmente nos últimos anos, como diretor lá da Localiza, com vários projetos digitais, de inclusão, de transformação digital. Então, Herbert vai falar um pouquinho disso, vai falar um pouco de comportamento do consumidor. Herbert, eu vou passar logo para você. A gente realmente quer saber um pouco como é que está a cabeça do consumidor aí, nessa fase de ir superando as barreiras, se já tem coisas que são definitivas, se são apenas comportamentos momentâneos e como é que as empresas estão lidando com isso. Obrigado, Herbert, a palavra é sua. Bom dia, Sérgio, bom dia aí aos meus colegas, obrigado, Rui, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Bom, a pergunta inicialmente é fácil responder, a cabeça das pessoas está preocupada, né? Todos nós estamos muito preocupados.
né? Os historiadores dizem que tem 3 eventos capazes de mudar realmente o curso da história, né? Que são as guerras, as revoluções e as pandemias. Então, a gente não viveu guerra, né? A nossa geração, graças a Deus, mas a gente está vivendo essa pandemia, então a gente está tendo a oportunidade de aprender com essa pandemia e, quem sabe, a gente sair dessa pandemia em algum momento, né, muito melhor do que a gente entrou como pessoas, né? Os consumidores, na verdade, são pessoas que estão por trás ali dos CPFs, dos cartões de crédito. Bom, eu falo o seguinte, uma coisa que eu tenho repetido muito é que as empresas, de modo geral, elas entraram muito despreparadas nesse momento, né? Apesar dos sinais que já estavam ocorrendo, né, na China, depois a pandemia chegou na Europa, a gente foi muito leniente com esses sinais, a gente demorou muito para tomar as medidas, né? Eu me recordo que início de março ali, as companhias estavam correndo atrás ainda de uma série de requisitos e instrumentos para poder colocar as pessoas para trabalhar em casa. Então, isso é um grande aprendizado que eu sempre venho repetindo. Bom, isso, por consequência, a gente vê também que existe um atraso tecnológico nas organizações como um todo, né? Quando eu falo atraso tecnológico, as pessoas acham que eu estou me referindo apenas à questão das empresas estarem preparadas do ponto de vista de instrumentos digitais. Ou seja, eu tenho um sistema, eu tenho um aplicativo. Não é isso. É você ter todo o seu ecossistema voltado realmente para atender o consumidor de uma forma muito mais simples e ágil, né? Transformação digital não tem a ver com simplesmente digitalizar só os seus processos. Você tem que mexer em toda a sua organização e a tecnologia é um habilitador para isso, né? As pessoas têm um pouco de medo quando falam de transformação digital, né? Até a gente tenta não usar esse nome de transformação porque as pessoas acham que vai transformar a empresa em algo que ela não é. E, de fato, a transformação digital tem que trazer um aumento da produtividade. E, nesse momento agora, nós estamos experimentando isso, né? A gente passou a usar a tecnologia a nosso favor, usando os instrumentos de transmissão, como a gente está participando agora desse evento, o uso massivo de aplicativos de toda a ordem, empresas, né, grandes fazendo movimentações muito rápidas para o meio digital e até empresas pequenas, né? É o restaurante da esquina da nossa casa que passou a vender através do WhatsApp, né? O site que a gente comprava, que agora está muito mais fácil de lidar com ele. Enfim, toda essa transformação está acontecendo de uma forma muito rápida. Outro ponto é com relação ao modelo de negócio. A gente tem que repensar o nosso modelo de negócio. É óbvio que hoje a gente precisa gerenciar a companhia pensando no amanhã, ou seja, na sobrevivência. Mas, de forma paralela, as organizações, os seus líderes, têm que parar e entender o que novo cenário, que novo modelo de negócio terá que ser construído a partir desse evento da pandemia. A gente tem que fazer assim, um exercício de projetar como o consumidor vai sair desse momento, quais são os aprendizados que a gente leva deste momento, para que as empresas possam se preparar para isso. Porque, de fato, vai haver uma separação de momentos, né, entre antes e depois da Covid. Bom, tem que se preparar as companhias para esse momento, para uma nova matriz de custo. O consumidor, né, as pessoas sairão de alguma forma, infelizmente, o Carlos mostrou isso aí, a recessão já está instalada, já está contratada, então as pessoas sairão mais pobres, com menos renda deste momento. Por consequência, as companhias têm que rever a sua matriz de produtos, olhando para a sua matriz de custo, né, rever sua arquitetura de produtos, olhando para a sua matriz de custo, para que elas possam se tornar competitivas. Porque, senão, além das empresas que, infelizmente, vão ficar pelo meio do caminho, muitas empresas vão também sofrer depois do momento, né, pós-isolamento, ou um pouco mais para frente, do momento pós-Covid, porque elas não se prepararam com este momento. Então, custo será importante para a adequação dessa nova fase que a gente está vivendo. Além disso, é importante que haja uma preparação, né, das companhias, de forma que elas possam aproveitar esse momento para sair, para pegar a primeira janela de saída, né, a primeira oportunidade de saída. Para isso, o que eu recomendo? Planos comerciais e de marketing muito agressivos. O consumidor precisa ser impactado de uma forma direta, ele precisa de ter uma comunicação fluida com as companhias, a companhia tem que ser muito direta na sua prestação de serviço,
e na venda do seu produto. Quando eu falo prestação de serviço, entendendo que hoje a jornada mudou completamente. Hoje a gente pede um produto na nossa casa, né, seja ele uma compra de um produto ou de um serviço, a gente espera que tudo ocorra muito bem. Então, as empresas têm que olhar muito para essa jornada. Como é que o produto está sendo entregue? Como é que vem a embalagem? Quem está entregando esse produto? Então, todos esses detalhes, as companhias têm que se prepararem muito para isso, né? Agora, mudando de forma muito rápida, né? E isso, o digital tem essa possibilidade de ajudar com que esse movimento, né, seja feito de uma forma muito mais direta, muito mais plausível para o consumidor do ponto de vista de interação. E, por último, as companhias têm que proteger, de fato, a sua marca. Explorar o seu ativo, né, a comunicação com o seu consumidor, a comunicação com toda a sua comunidade de uma forma positiva, usando sim os canais digitais, mas usando de verdade, né, naquilo que ela fala. Não adianta agora a companhia tentar construir uma narrativa que nunca fez parte da sua história, né? Os consumidores estão muito preparados para isso, eles estão muito bombardeados com informações de toda a natureza e, consequentemente, eles estão muito mais seletivos, né? Eu encerro essa primeira parte dizendo exatamente isso. O consumidor está, cada dia, ficando mais seletivo porque ele está acelerando todo a tratativa que ele tinha de consumo, que talvez demoraria 2 ou 3 anos, nesse pequeno intervalo de tempo aí que a gente está vivendo depois da chegada da Covid. Acho que eu paro por aqui. Vamos voltar um pouco mais à frente com outros aspectos aí, como inovação, como parcerias, etc. Obrigado, Herbert. Muito bom. Realmente esse tema hoje está uma discussão, independente se é uma microempresa, uma média, uma grande, a questão do digital, de como os consumidores estão se comportando, isso é uma questão transversal e todo mundo está falando disso. Antes de eu passar aqui para o Walter, eu vou estimulá-los a já enviarem as suas perguntas, já tem chegado algumas, tá? Porque na sequência a gente já começa a colocar aí alguns pontos que já estão sendo questionados. Então, assim que o Walter terminar, a gente já entra nesse debate, nessas provocações que já vem chegando por aí. Bom, passar aqui a palavra ao Walter, o nosso sócio estratégico. Walter, que tem uma brilhante história aí, muito conhecido, inclusive, em Belo Horizonte, né, como presidente da Rede Pitágoras, tendo feito toda a tese de IPO, depois, obviamente, como presidente da Croton. Então, o Walter sempre tem uma visão diferente, um ângulo que a gente não consegue enxergar, geralmente vem da cabeça do Walter aí, e nada melhor que esse tema do novo mundo, do novo normal, né, Walter? A gente não sabe se isso já está pré-estabelecido, esse novo, ou se as coisas vão continuar mudando. Enfim, sempre aquela provocação para você que você sempre gosta de responder. Eu não sei a resposta, mas eu sei que os insights são muito bons, vou jogar essa bola para você aí, explorando um pouco dessa sua característica. Obrigado, Walter. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com meus colegas e com o Rui, né? E estou vendo aí que vários amigos aí estão com a gente remotamente. Falar depois de vocês também, a gente é um mosaico, pensamos cada um, temos pensamentos complementares, algumas vezes até diferentes, mas é complicado. Eu queria só abordar alguns pontos. Primeiro, o seguinte, a gente tem um certo cuidado e a gente está vivendo muitas angústias, então há o perigo de confundir as coisas e achar que uma mudança vai resolver tudo. Eu acho que cuidado com isso, esse momento, compreender que a gente é coração e razão. Então, esses sentimentos que contornam, né, o nosso dia a dia, a gente tem que cuidar deles. Segunda coisa, a gente viveu um primeiro momento, muitas empresas, de paralisia, sem saber o que fazer. Agora, nós temos que olhar para frente. Esse momento já passou, né? E olhar para frente exige duas coisas pessoais, que eu acho. Otimismo e não vitimismo, né? Ficar reclamando que a situação é difícil e tal, isso também é uma coisa ultrapassada. A gente fala de uma série de coisas, confiança, pessoas e tal, mas a sobrevivência da empresa é fundamental, né? Eu tenho tido casos de algumas pessoas que estão tentando renegociar contratos e o outro lado não cede, não é sensível a esse momento. Nessa hora, até quebra de contrato é válida, tá certo? Porque a sobrevivência da empresa é o que vai possibilitar, amanhã ou depois, investimento no futuro, na sociedade, nas outras coisas. Então, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar com coragem. Mas, passando isso,
a gente tem que olhar um pouquinho mais para frente, né? Olhar através dessa neblina, que é de certeza, né? Então, eu queria só fazer alguns insights para o futuro, que eu acho que a gente deveria levar em consideração. Uma coisa que é interessante, a distância está de volta. Quer dizer, assim, você vai ter, provavelmente, não de todos, mas de alguns, um movimento maior de barreiras fronteiriças. Essas cadeias interligadas mundialmente, elas vão sofrer alterações muito fortes. Uma força por serviços locais, o que gera oportunidades imensas. Quer dizer, a mudança de cadeia, dessas cadeias produtivas, a mudança da estratégia, da logística dessas cadeias, e a questão de serviços locais, isso por si só, se nós estivermos atentos a isso, isso gera uma série de oportunidades, né? A mudança da estratégia também da cadeia de fornecimento vai implicar só custo mais, vai implicar muito a disponibilidade. A gente vê hoje casos extremos de você precisar pegar aviões e buscarem máscaras na China. Essa geopolítica e essa geoeconomia, com certeza, ela se altera e traz também oportunidades. Então, nós estarmos investindo em talentos, em educação permanente, seja regular, seja das empresas, e olhar para fora, a gente pode capturar ter condições internas, capturar muito boas oportunidades. Outra coisa que fica claro para o futuro, e parece que vai ser realmente um valor, é a resiliência, né? Essa capacidade de você enfrentar crises e sair melhor que os concorrentes. Essa resiliência, ela é crítica. E nela, não adianta a gente só tentar ajustar o modelo. Até o Herbert falou sobre isso. Quer dizer, muitas coisas a gente vai ter que aprender com elas. Elas vão nos ensinar e vão nos exigir repensar o próprio negócio. Ver o que não faz sentido, retirar o que não faz sentido. Essa experiência de home office está mostrando para muitas empresas, muitas organizações, que você pode fazer as coisas de maneira diferente. Mas você não está tirando presencial. Mas há uma novidade, que é a capacidade de produzir remotamente, agora de maneira diferente, estratégias diferentes, formando projetos, mini projetos. Até o Rui estava falando sobre isso. Outra questão que eu acho que a gente deve estar atento, tem uma ascensão da economia sem contato, né? Estava vendo dados, por exemplo, da Itália, de início de março para hoje, o comércio eletrônico aumentou 87%. Alguém fala, mas tudo bem, é normal, não tinha acesso presencial. Mas tem um fator que a gente deve levar em consideração, que grande parte daquelas pessoas mais idosas que não utilizavam a internet passaram a utilizar. Isso pode ser uma tendência irreversível. Então, pode gerar também novas oportunidades. Aí você fala, uma regulamentação que era longa, difícil, a telemedicina, essas tecnologias de contato que nós temos hoje, reuniões que você faz com o mundo inteiro via essas tecnologias, a automação, né? Então, com certeza, eu tenho visto, por exemplo, umas soluções interessantes, academias alugando suas bicicletas e dando aula online, personal online. Tem a questão da sobrevivência em si, mas tem novos insights para os nossos negócios que eu acho que a gente deve pensar. Olhar para fora. É uma necessidade que a gente olhe muito para fora, para o exterior, olhe pela janela, né? E, ao mesmo tempo, cuidando dos talentos e educação desses talentos. Eu acho que vem uma tendência também que a gente deve ficar atento a ela, que é a maior intervenção do governo. Até hoje, em torno de 13 trilhões de dólares, os governos jogaram na economia, nas empresas, para tentar salvaguardar empregos, salvaguardar as próprias empresas e tal. Evidentemente, isso vai gerar algum movimento, seja dependendo do país, dependendo da política, de nacionalização de algumas, participação acionária do governo, que vai ter que ter alguma retribuição, regulação. Então, essa é uma questão também que a gente deve estar atento a ela, porque a sociedade vai exigir melhor escrutínio desse dinheiro e como esse dinheiro é aplicado. Então, o próprio governo vai tender a ter maior intervenção do que havia, e essa tendência eu acho também que ela vai existir, sem a menor dúvida. Uma questão que também ficou clara é a questão da estrutura das empresas. Empresas que eram extremamente hierarquizadas, que não tinham uma estrutura em rede, não tinham agilidade, decisões difíceis,
de serem tomadas, elas sofreram mais que as demais nessa crise. Quando você faz o trabalho remoto, à distância, que as pessoas têm que ter comprometimento, capacidade de decisão, isso demonstra que quando eu tenho estruturas em rede, formando times, projetos, e esses tomando decisões, a capacidade e a resiliência, eu volto à resiliência, ela passa a ser um fator importante e mais fácil de ser acessado, né? Então, você tem que ter estruturas empresariais mais flexíveis, mais voltadas para o ecossistema, né? Empoderar as pessoas que estão na ponta, próximos ao cliente, e sempre, eu volto, com automação, com tudo isso, a gente pode ter crises de empregos, mas o talento é o recurso mais escasso que a empresa tem, isso tem sido demonstrado agora. E, por fim, uma coisa que a gente tem discutido sobre pessoas, se há alguma contradição entre sobrevivência e pessoas. Claro que não há nenhuma contradição entre pessoas e sobrevivência. Você tem aí a questão chamada transparência. Transparência cada vez maior. Eu acho que é isso que a sociedade vai exigir das empresas também, nesse chamado novo normal. Cada hora se usa um modismo, agora é o novo normal. Então, esse tema, esse vira mantra. Então, a transparência com funcionários, com clientes, com a sociedade, eu acho que ela vai ser mais exigida e nós, se não estamos preparados, nós vamos ter que nos preparar para isso nesse novo mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos se perguntavam, né? Perguntavam para as empresas, para as pessoas, o que você fez durante a guerra. Eu acho que não pós-Covid, que nós vamos conviver com isso, mas pós esse momento, essa crise mais aguda, a sociedade vai perguntar o que você, como empresário, o que a sua empresa fez durante essa crise. E essa resposta é muito importante, porque no futuro, um ativo que vai ser fundamental chama-se confiança. E a confiança ela é gerada não por discursos, mas por ações. E você está construindo a história, você está construindo, nós estamos construindo nesse momento. Então, algumas coisas podem se perguntar. Eu tenho que fazer corte de funcionários, redução de funcionários. Aí vem uma outra pergunta do outro lado. Como sua empresa está reagindo em relação a dividendos, distribuição de lucros, bônus? Quer dizer, essas são as questões complexas que devem ser enfrentadas. Então, por fim, eu queria dizer que, na minha opinião, a avaliação das empresas ela tende a alterar, né? A gente estava falando no triple bottom line, lucro, pessoas e planeta, né? Que planeta é até muito recente, que entra, né? Na última década, isso está mais forte. Mas eu acho que vai entrar mais um item, a resiliência. Quer dizer, a capacidade que nós vamos ter, que as empresas vão ter, de enfrentar novas crises, aprender com essas crises e sobreviver a elas, né? E eu deixo uma palavra de otimismo, né? Eu acho que otimismo é coragem, né? Não é cegueira, é coragem, né? Para compreender, para aprender, porque eu acho que ficou ali uma questão forte, aprender, olhar pelas janelas de maneira permanente, e mais do que isso, aliarmos com nós mesmos, né? Seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista de missão ou valores que nós temos pregado ao longo do tempo, mas aliarmos tudo isso para gerarmos confiança. Então, era essa a minha contribuição inicial. Um abraço, espero que a gente possa continuar nesse bate-papo. Walter, muito obrigado. Eu gosto muito quando você fala da questão da confiança, porque você está falando da confiança como ativo daqui para frente, mas, na verdade, muitas empresas estão assimilando melhor a crise agora e sendo mais resilientes pela confiança que elas conquistaram no passado, né? Então, eu acho que é uma analogia interessante do que também vai ser no futuro, né? Como essas empresas, como esses líderes, como essas pessoas se comportaram durante a crise. Então, eu gosto muito quando você coloca a confiança como um grande ativo. Gente, agora, obviamente, a batata quente é minha, porque falta aí uns 20 minutos para a gente encerrar. Tem muita pergunta e muita provocação aqui. As introduções foram excelentes. Então, eu vou jogar alguns tópicos aqui, vou tentar direcionar a primeira resposta aí para o Rui, mas eu gostaria também que vocês já fossem contribuindo e respondendo e debatendo, tá? E eu vou tentando fazer aqui o máximo possível das intervenções com outras perguntas que têm chegado. Mas fica muito claro aqui essa questão
né, da mobilidade, da distância, não só naquele aspecto, Rui, da liderança, do treinamento, versus a questão da mobilidade, do home office, e também, como colocado pelo Herbert, pelo Walter, a questão de algumas questões como telemedicina, alguns outros negócios que estão usando da mobilidade, enfim. O que realmente, do primeiro ponto de vista, como lidar com essa liderança à distância, né? E segundo, do ponto de vista de negócios, o que veio para ficar, o que já volta, né? Como o Walter colocou, está alugando a bicicleta e fazendo a aula online. Isso vai voltar, né? E aí eu já jogo uma pitada também para o Braga já fazer um breve comentário. Tem uma perguntinha fácil aqui, Braga, que é quando que deve retomar a normalização, né, da economia, né, das atividades econômicas. Então, para a gente dar uma pincelada rápida, eu peço que vocês sejam bem práticos aí nas respostas, para a gente já fazer uma outra rodada dessa. Então, Rui, fala para nós um pouquinho desses desafios da liderança à distância, né? Tá joia. Ou seja, até para agilizar, eu já coloquei alguns comentários aqui no bate-papo, né? Mas eu vou citar alguns. Bom, Rui, primeiro queria cumprimentar o Walter aí pela... Pois não? Eu vi que você colocou os comentários, só deixando claro aos participantes que depois a gente vai responder todas as perguntas que vão ser enviadas a eles, tá? Perfeito. Bom, então, queria comentar o Walter Braga aí pela explanação, acho que foi muito feliz aí nas colocações, né? E para mim quase que responde praticamente tudo que a gente está debatendo. Então, com certeza, algumas coisas vieram para ficar ou já transformaram profundamente o ambiente. Por trás disso, primeiro o tema que o Walter acabou de falar, confiança, né? Então, todos os modelos pautados fortemente em controle, esquece, tá? Esquece isso daí, não vai operar mais nenhum tipo de organização. Já acho que já não é tão, né, válido hoje, mas daqui para frente menos ainda. As pessoas vão estar, o pessoal está falando não de trabalho remoto, está falando de anytime, anywhere. Eu trabalho de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, não controla meu horário, meu local, porque não é isso que eu vou entregar para você, para a organização. Eu vou entregar o valor do meu trabalho, a minha produtividade, eu faço do jeito que eu quiser. Uma segunda grande transformação que eu vejo é a questão dos modelos de saúde. A gente está num modelo de saúde falido, né? Ele ataca a doença e não a saúde, né? Ele é corretivo e não preventivo. E, óbvio, no momento, não precisa nem ser uma pandemia, né? Um surto mais grave, o sistema de saúde não dá conta, né? E mais, nós estamos falando não só da saúde física, mas da saúde mental, né, onde as organizações vão ter que cuidar muito mais desse tema, né? Uma boa parte dos problemas, né, de doenças mentais vem do ambiente de trabalho. Então, nós temos uma responsabilidade gigantesca nisso. E o terceiro ponto que eu queria citar é a educação, né? O desemprego já estava alto no Brasil, vai ficar maior ainda. Só tem uma forma, né, além obviamente da economia se movimentar para reduzir isso, mas só tem uma forma estrutural de atacar isso, que é com educação. Da mesma maneira que milhões de empregos estão sendo eliminados, existem milhões de oportunidades novas. O Herbert falou bastante aí do desafio digital, né, que vai estar mais presente ainda, e precisamos formar pessoas para atender esse desafio. Então, vão haver milhões de oportunidades de trabalho, sim, mas precisamos, né, dar um upgrade aí intenso na educação, na formação, para que as pessoas sejam capazes aí de ocupar essas posições, tá bom? Tá ótimo. Herbert, você já quer entrar aí com essa questão do que é realmente que veio para ficar do ponto de vista de modelo de negócio? Algumas coisas vão voltar já de imediato, enfim, o que você está vendo aí na prática já acontecendo nesse momento? Bom, como eu tenho repetido bastante isso, né? Ou seja, que, na verdade, o que está acontecendo é uma aceleração, né, desse comportamento do consumidor e, consequentemente, as empresas estão tentando responder a essa necessidade, né? Eu acho que muitas das situações que foram vivenciadas nesses últimos 45, 60 dias fez com que as empresas aí crescessem do ponto de vista de negócio 2 anos. Obviamente, nem todo mundo está tendo êxito em função até da questão
econômica, mas o aprendizado aí é muito grande. Eu dou um exemplo, né? Semana passada eu estava fazendo uma mentoria para um dos grandes grupos de alimentação do Brasil, né, que tem mais de 450 lojas no Brasil, em todos os principais shoppings. Eles conseguiram, em 15 dias, virar a chave. Hoje eles já estão vendendo aí em número de refeições cerca de 70% do que eles vendiam antes da Covid, e foi uma preparação muito rápida, né? Eles fizeram um movimento muito acelerado para a mudança de delivery, e uma das coisas que a gente conversou e que tiveram muito êxito foi não só adotar a questão da tecnologia, como receber os pedidos, colocando o WhatsApp, melhorar o site, lançaram um aplicativo, mas eles usaram a mão de obra deles, por exemplo, os garçons que já trabalhavam nas redes, essas pessoas passaram a atender no WhatsApp de forma a melhorar essa interação com o consumidor, com os equipes dele. Então, o que eu sempre repito, ou seja, a tecnologia ela veio para ficar, ela vai ajudar, a gente tem que lançar a mão disso, a inovação aberta, né? Fazendo parceria com universidades, com startups, para que a gente possa acelerar esse processo de digitalização das companhias, mas sem esquecer dessa interação do ser humano, colocando o ser humano ali como uma interface muito importante. Então, é deixar essa mensagem aí. Vamos acelerar a digitalização, vamos buscar trazer parcerias, não vamos tentar fazer tudo dentro de casa, mas não esqueçamos que o ser humano é um ponto de contato importante na relação entre a empresa e o consumidor. E por isso, Herbert, a pergunta direcionada a mim, Sérgio, da economia, você deixa eu só, Braga, deixa eu só provocar que você e o Walter, que aí você já contribuem juntos, e aí já peço para também, já cada um ir pensando na sua mensagem final, a gente ainda tem alguns debates, mas esse momento acaba deixando a cabeça da gente um pouco dividida, né? Ao mesmo tempo que você tem algumas boas decisões, atitudes e alguns resultados até, como o Herbert acabou de colocar, por outro lado, você tem notícias muito ruins. Então, queria escutar de você primeiro, Braga, do ponto de vista financeiro, econômico, e do Walter, do ponto de vista conceitual. Por exemplo, algumas pessoas têm questionado aqui a questão do lockdown no Brasil. O lockdown no Brasil tem alguns casos que chega a 70% das pessoas estarem em mobilidade, né? Ou quer dizer, 30% só de lockdown. Então, no Brasil, não está sendo muito respeitado. Isso vai ajudar a voltar a economia mais rápido, né? Então, a questão de notícias que são antagônicas. A gente está falando de retomada, mas hoje mesmo tem uma notícia que fala que o consumo das famílias despencou. Então, a nossa cabeça fica muito dividida. Eu acho que é um momento de equilíbrio emocional antes de tudo, mas o que você pode falar para a gente, Braga, desses aspectos, e Walter, sobre o ponto de vista conceitual? Uma frase que foi falada aqui, e também é muito importante na economia, é a retomada de confiança. 2/3 do nosso PIB é ligado a consumo. Então, se você tem 2/3 ligado a consumo, a pessoa tem que ter coragem de consumir. Consumir bem básico, consumir a cadeia de alimentos, consumir bens que você precisa no seu dia a dia. Não é por aí que vem a retomada. Você está consumindo um volume, vai começar a consumir quando você tiver poder circular mais. Os itens chamados mais supérfluos dependem mais de confiança. Então, e a massa salarial, com de desemprego, também dá um impacto. Então, nós temos desafios de curto. Dito isso, eu sempre trago uma fala em outras. Nós somos uma grande economia, quinto mercado consumidor, nós temos recursos naturais, a China começa a retomar, automaticamente as commodities voltam, temos um grande mercado, os investidores olham locais e internacionais. Esse juro baixo movimenta os recursos. As pessoas vão olhar o dinheiro no banco, mal ou bem, tem que movimentar esse dinheiro. Então, e tentar buscar opções produtivas, seja no mundo da construção, seja no mundo das empresas. Então, eu vejo sempre que esse juro baixo é uma oportunidade de retomada de crescimento, movimentação de recursos. Eu vejo esse revisitar das cadeias produtivas,
a gente não poder ter respirador na Europa, Estados Unidos e Brasil, porque as peças vêm totalmente da Ásia, mostrou-se que o modelo global de cadeias produtivas talvez ele tenha que ser repensado. A gente não pode passar por uma crise de pandemia e não ter as peças básicas para construir um simples ventilador. Então, isso vai trazer oportunidades, novas cadeias produtivas, mais regionais, fazer investimento, porque temos um grande no Brasil, mas o Mercosul. Então, eu tenho uma visão, sim, que esses são elementos que nos tirarão da crise, e sempre lembrando que o nosso consumidor, o nosso cliente, ele hoje busca um consumo consciente, é uma geração que vem com novos hábitos. Então, se você, como o Walter falou muito bem, gostei muito dessa frase, se você também deixar marcas que você não agiu bem durante essa crise, tendo as devidas preocupações com a sociedade, funcionários, stakeholders, que se você não deu uma contribuição onde você podia contribuir, isso vai ser lembrado, porque eu sempre fecho com uma frase. A nossa geração criou muito dos problemas que estão por aí. Sejamos aqui, maximização do lucro, a visão cada um individualista, e nós agora, olhando em retrospectiva, vou citar uma frase do Fábio Barbosa, ex-presidente do Real, deixamos muita coisa para frente que não podemos nos orgulhar, mas deixamos uma coisa boa, deixamos filhos melhores, que são os novos consumidores, os novos gestores que vão estar à frente das empresas, e essa nova geração demanda de nós, decision makers e formadores de opinião, uma atuação mais responsável, negociar, buscar soluções. Isso traz confiança para a economia, as boas atitudes, os bons posicionamentos trazem confiança e isso ajuda na retomada mais rápida, mas em números essa retomada vem aí no final do ano, virada do ano, e oxalá, quem sabe, dessa vez um cisne branco, um remédio, uma vacina, que começam a vir boas notícias, podem acelerar ainda mais. Mas como a gente não tem um cisne branco ainda, vamos lidando de forma madura com os desafios e avançando, tomando decisões conscientes que perpetuem e nos dêem um sentimento que, dentro das circunstâncias, fizemos as melhores decisões possíveis para a sociedade, não apenas de uma forma individualista. Obrigado, Braga. A gente está caminhando para os 5 minutinhos finais aqui. Quero escutar aí do Walter as considerações conceituais em relação a isso e tudo mais. E já o caminho aí para uma palavra final do Herbert e finalizo com o Rui. Tá bom, já estou finalizando aqui, então. Esse negócio de conselho é interessante. Você falou que as empresas estavam despreparadas, né, para essa crise, o Herbert falou sobre isso. Em janeiro, todo o mercado financeiro orientava que tinha que mudar em renda variável, que a renda fixa não dava mais, que isso aí estava perdendo dinheiro. Isso em janeiro ainda. Eu mesmo fui aconselhado e fui por esse caminho. Perdi dinheiro e tem que pensar em médio e longo prazo. Então, o conselho é uma coisa importante, uma voz que a gente vê pela janela, mas é muito importante, eu acho que é crucial, crítico, que a gente construa a nossa própria perspectiva baseada em informações. Por isso que estudar, ler, estudar é muito importante. Não ficar procurando as fórmulas prontas, né? A gente está vivendo um momento interessante que eu vejo discutindo cloroquina, discutindo lockdown, discutindo se abre ou não abre e tal. Então, são conceitos que misturam, né? Uma ansiedade pessoal imensa de cada um de nós, cada um com um certo nível, questões científicas que ainda não são, algumas não comprovadas, porque é uma coisa muito recente. Se a gente pensar de dezembro para abril, para maio, nós estamos falando de 4, 5 meses. Então, a gente não tem comprovação do caminho certo, né? Como é que o vírus ele reage. Eu tenho a impressão de duas coisas, né? Vai ser um processo permanente de aprendizagem, vai ter que ter acertos e erros. É um processo que a gente vai aprender fazendo, porque nós nunca vivemos isso. Acho que essa radicalização que existe entre um ponto ou outro, ela é ruim nesse momento. Acho que a gente deve buscar com equilíbrio coisas boas de um lado e de outro, para que a gente possa construir um caminho com mais luz. Agora, e por fim, acho que a gente olhar pelo retrovisor, os antigos motores que alavancaram a economia, o crescimento econômico, também podem nos levar em alguma armadilha. Acho que a gente deve começar a pensar e fazer esse exercício, que é um exercício meio turista, que quais são os motores que podem, novos motores. Você não apaga o antigo e coloca o novo.
mas quais são os novos motores que podem alavancar o desenvolvimento econômico. Quero desejar que a saúde para todos, mais do que tudo nesse momento, vigor, energia, para que a gente possa juntos ultrapassarmos essa dificuldade, uns sofrendo mais, outros menos, uns ganhando mais, outros ganhando menos, mas que do outro lado dessa travessia a gente se encontre, né, e construa uma sociedade melhor. Um abraço, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Walter. Herbert, peça suas últimas contribuições aí. Bom, eu queria mencionar uma coisa importante que foi falada aqui de forma transversal, né, que é o ser humano está em primeiro lugar. E o ser humano, ele, por mais que a gente possa criticar a nossa própria geração pelos estragos que a gente acabou fazendo no mundo, a gente tem uma capacidade incontestável de aprendizado. Então, a gente tem aprendido bastante nesse momento agora, e do ponto de vista do consumo, né, posso assegurar para vocês que o consumo consciente será de fato aí uma nova tendência. Obviamente que a gente, né, acaba esquecendo muito rápido dos tombos que a gente leva, né? Algumas camadas, algumas pessoas provavelmente vão sair um pouco desse dogma que eu estou falando aí, mas na verdade isso vai acontecer porque a gente está passando por um momento de privação, e momentos de privação, né, como guerra, revolução e pandemia, trazem aprendizados. E o consumo consciente, com certeza, ele vai trazer para a gente um aprendizado do ponto de vista de negócio, né? Nós, como empresários, como executivos, a gente tem que se colocar realmente no lugar do consumidor, né? Fazer um exercício de empatia e tentar entender o que ele precisa, ao custo mais adequado e como é a melhor experiência, né? De fato, eu vejo que hoje uma das coisas que as pessoas mais estão sentindo nesse momento de restrição de contato físico é aquela experiência do produto. Só receber o produto em casa, só receber o alimento em casa não é suficiente. Então, mesmo que isso perdure nesse novo comportamento, nós precisamos entender de que forma que a gente vai conquistar o coração do nosso consumidor. A tecnologia é um alimentador, é um fomentador para isso, ela habilita essa capacidade de atender bem o cliente, mas ela não é o fim do que o cliente espera. E sucesso e saúde a todos aí, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, estar com essas mentes brilhantes. Obrigado, Herbert. Muito bem colocado, já remeteu a questão das pessoas novamente. Eu vou passar para o Rui. Esse tema eu gosto demais, pouca gente sabe, eu tenho uma especialização em gestão de pessoas pela nossa querida Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte. O Rui, não por acaso, eu sempre busquei o Great Place to Work, trabalhar junto com eles. Mas, Rui, olhando para o futuro, o que você tem a nos dizer? E vou jogar uma provocação, não é nem uma provocação, é realmente como que as empresas vão lidar com essa questão da instabilidade, do medo, da insegurança das pessoas, né? Como é que fica essa cultura? E, obviamente, isso deve passar pelas lideranças, por um pouco do que você já falou, do posicionamento das empresas, da transparência, comunicação. Mas fala para a gente aí, olhando para o futuro, como é que vai ser essa transição em relação a esses aspectos, esses desafios? Legal. Bom, primeiro assina embaixo aí toda a fala aí do Herbert, é isso mesmo, é isso que eu vejo o caminho. E acho que você, Sérgio, deu o exemplo também, né? Você foi buscar uma especialização no tema pessoas. E eu comecei hoje o dia falando isso, né? Que infelizmente ainda esse lado, gestão de pessoas, esse pilar, ele é menos trabalhado que os demais. Então, acho que a dica que fica é, da mesma maneira que a gente tem que ser muito bom, muito profundo nos temas de cliente, nos temas financeiros, nos temas de processo e tecnologia, também temos que ser muito bom com pessoas. A gente não recebe essa formação. Eu fiz engenharia, depois fiz mestrado em engenharia, fiquei 8 anos dentro da faculdade, tive 0 horas de gestão de pessoas. E mais cedo ou mais tarde você vai estar cuidando de pessoas, cuidando de equipes. Então, acho que a dica que eu daria, se a gente fosse tomar uma ação, preparar a nossa liderança para cuidar de pessoas, né? Ou seja, de fato acreditar nas pessoas. Quando a gente acredita nas pessoas, quando a gente desenvolve esse ambiente de confiança, elas te entregam muito mais do que você está imaginando. Ela não te entrega só aquelas 8 horas que você contratou. Ela entrega a alma dela, o coração, porque ela acredita no que ela está fazendo. E é por isso que excelentes empresas passam muito melhor pela crise e saem
melhor delas, saem, né, colhendo novas oportunidades, porque acreditam nas pessoas, né? Criam esse ambiente de confiança, de transparência e de diálogo, e as pessoas entregam muito mais. Então, fica aí como a minha dica, né? Obrigado a todos, aí foi incrível participar com vocês e saúde a todos. Obrigado, Rui. Então, dessa maneira, a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Uma vez mais, agradecer a presença dos convidados. A sala esteve lotada aí do início ao fim, ainda está. Peço que quem quiser continuar na sala aqui, enviando pelo chat algumas mensagens, colocando essas perguntas ali no Q&A, no Q&A, fique à vontade, nós vamos responder individualmente cada uma. Foi um desafio aqui, porque o tempo realmente sempre é mais comprimido e nós temos excelentes, né, pessoas para contribuir. As colocações dos convidados são excepcionais, mas eu acho que a gente também tem esse papel de fazer dentro de um tempo que seja produtivo, todo mundo está com as suas agendas. O Rui, uma vez mais, obrigado. Para o P4G, para a Partners for Growth, é uma honra estar ao lado do Great Place to Work. Acho que em breve podemos fazer outras discussões à medida que a gente for evoluindo nessa transição, na retomada. Agradecer ao Carlos Braga, ao Herbert Viana, ao Walter Braga, os meus sócios na P4G, e uma vez mais a presença de todos. Então, uma vez mais, fique aqui, quem quiser colocar os seus pontos, suas perguntas, e nós enviaremos em breve, durante a semana, as respostas individuais para cada um. Tá? Obrigado, bom dia a todos, e como todo mundo também já colocou, que fiquem todos muito bem, saúde, e bons negócios também. Tá? Um abraço a todos, bom dia.